Pense em uma pessoa que ganha R$ 1.000. E aqui eu estou sugerindo um mundo ideal, onde não se tem tantas necessidades como se tem hoje em dia. O mundo ideal. A pessoa tem R$ 1.000 e ela gasta R$ 1.000. E aí ela usa o cartão de crédito, gasta mais 500 no cartão. Acaba que ela tem uma despesa mensal de 1.500, com um salário só de 1.000. E aí ela pensa, poxa, eu preciso ganhar mais dinheiro. Ela vai e entra no emprego que ela ganha 1.500. Aí ela começa a gastar 1.500 e continua usando o cartão de crédito de 500. Poxa, tenho que ganhar R$ 2.000. E aí ela entra no emprego que ganha R$ 2.000 e gasta R$ 2.000 por mês. Mais o cartão de crédito que agora subiu para 750, já que ela usa tantas vezes. O banco pegou confiança e aumentou o limite de crédito dela. E agora ela ganha R$ 2.000, mas a despesa dela é de 2.750. E aí ela pensa, meu Deus, eu não consigo sair da linha da pobreza. Eu preciso eu preciso de mais dinheiro. E aí ela começa a estudar, ela faz uma faculdade, começa a fazer curso para poder se especializar em uma área, para poder entrar em empresas que ela consiga ganhar mais. E aí ela entra no emprego que ela consegue ganhar R$ 4.000. A pessoa que gasta 2.750 e começa a ganhar 4.000, ela tem uma linha muito grande de sobra. Ela gasta 2.750 e ainda sobra mais de R$ 1.000. Ela tem mais de R$ 1.000 sobrando. Porém, ela gasta os R$ 4.000 que ela ganha e agora o cartão de crédito subiu o limite para R$ 1.000. E aí ela ganha R$ 4.000 e gasta 5.000. Ou seja, ela nunca sai da linha de dificuldade, porque acaba gerindo o dinheiro da forma errada. E aqui eu não estou querendo colocar como exemplo pessoas que são obrigadas a gastar mais do que ganham, porque vêm as necessidades, tem gás de casa, tem aluguel, tem energia, água. Tem pessoas que, infelizmente, acabam tendo que gastar mais do que ganham, porque o Brasil é um país pobre, infelizmente. Mas tem pessoas que podem economizar e não economizam. Poxa, sobrou R$ 100 no mês. A pessoa quer porque quer achar um jeito de gastar aqueles R$ 100. Ela não consegue ficar com aqueles R$ 100 na mão. Ou então é aquela pessoa que, poxa, eu tô sem dinheiro, mas eu vou levar o cartão de crédito. Aí eu vou sair e não vou comprar nada. Mas, se aparecer uma promoção, eu tô aqui com o cartão de crédito. Estou disposto a fazer mais uma dívida. Infelizmente, muitas pessoas têm vivido nessa corrida dos ratos. Quanto mais ganha, mais gasta, mais faz dívida, e aí acaba tendo que ganhar mais. E aí gasta o que ganha, faz mais dívida, e acaba tendo que ganhar mais, gasta, faz dívida, e fica nesse ciclo vicioso. Isso é a corrida dos ratos que Robert Kiyosaki descreve no livro dele. E aí, como que você sai dessa corrida dos ratos? Você tem que controlar os seus gastos. Você tem que controlar os seus gastos. Parece algo óbvio ser dito, mas muitas pessoas podem economizar e não economizam. A pessoa não pensa, poxa, eu vou guardar esse dinheiro, eu vou investir. Eu vou investir isso aqui num projeto. Não, a primeira coisa que a pessoa pensa é, vou gastar o dinheiro. Ela procura uma forma de gastar o dinheiro. E eu digo isso porque eu já fui dessa forma. Hoje eu estou me controlando bem mais. Eu estou primeiro me resolvendo financeiramente, né, planejando para o futuro, investindo, e aí aquilo que sobra eu deixo de lazer. E eu também contribuo com as contas de casa, né? Outra coisa que te ajuda a sair da corrida dos ratos é você estudar mais. Nunca pare de estudar. Sempre busque conhecimento, sempre busque novas formas de você ganhar dinheiro. Ou então, mesmo que não seja estudar para ganhar dinheiro, mas estude. Estude para você entender um pouco de cada coisa, porque conhecimento ninguém vai tirar de você. E conhecimento pode ser muito útil, inclusive, para fazer dinheiro. E uma das coisas que o livro também recomenda, mesmo que não seja de forma direta, mas recomenda através de uma história, é você trabalhar para si. É você trabalhar para o seu próprio negócio. E ele chega a trazer uma reflexão interessante. A pessoa que trabalha para uma empresa, ela deposita toda a sua energia para aquela empresa. Todo o seu esforço se converte em dinheiro para aquela empresa. E ela recebe uma parte que é o salário fixo. E aí o livro meio que gera uma reflexão. E se todo esse esforço que é depositado para uma empresa
fosse depositado para um negócio próprio, o retorno seria muito maior do que um salário. Essa é a reflexão que o livro traz e leva você a pensar o seguinte, que às vezes investir em si próprio, investir no próprio negócio é a melhor opção. Eu espero que você tenha entendido um pouco da corrida dos ratos, de como sair dela. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e eu vou deixar o link do livro Pai Rico, Pai Pobre aqui na descrição. Caso você queira comprar, o link está aqui embaixo. Procurei o preço mais acessível na Shopee. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.